O deus necromante, em um último esforço para obter a vitória, libera uma arma inesperada, o poder da magia da reencarnação. Em um mundo onde a magia é parte integrante da vida, um herói lendário atravessa destemidamente através de um grupo de soldados que tremem de medo. Nas profundezas de uma masmorra, uma série de círculos mágicos materializam armas que são arremessadas contra os soldados, reduzindo-os a nada. Em questão de segundos. Ao receber a notícia da chegada do herói, o capitão ordena que suas tropas se retirem, sabendo que não tem chance contra o necromante. A lenda do herói é muito difundida, pois ele é a arma secreta da igreja, tendo escapado por pouco da morte em inúmeras ocasiões. O herói segue em frente, determinado para enfrentar a criatura que espreita na caverna cheia de névoa à frente, um herói lendário, Chagrua, conhecido por sua habilidade de esmagar monstros de nível calamidade, está se preparando para enfrentar o deus cadáver necromante no que promete ser a batalha do século. Enquanto o deus cadáver lança raios negros sobre ele, Chagrua desvia facilmente, sua equipe de suporte está maravilhada, pois nunca testemunharam tal poder. Fora da caverna tudo está tremendo por causa da batalha, o deus cadáver continua a invocar os mortos, ameaçando o equilíbrio do mundo. O herói utiliza magia para aumentar sua velocidade e avança em direção ao deus. Os dois se envolvem na batalha, com o herói aparentemente em desvantagem, pois o deus pode se regenerar rapidamente. Usando a mesma magia de antes, o deus lança espadas no herói, mas ele facilmente as evita. Com uma paralisação na batalha, o deus recolhe as almas dos mortos em uma bola enorme e a puxa para ele, fazendo com que os soldados percam a vontade de lutar. As almas descem como se fossem oferecer sustento ao deus, complicando ainda mais a já difícil tarefa do herói. O deus junta os ossos e conforme eles passar por um círculo mágico, invoca um viver da morte. No entanto, o herói está preparado para isso, ele usa sua enorme espada mágica para cortá-lo ao meio. O grupo de apoio está ciente de que o lendário herói deve sair vitorioso, ou então os cadáveres devorarão o mundo. Apesar da incerteza sobre a vitória do herói, uma garota continua confiante de que ele terá sucesso, ela acredita firmemente que ele não pode falhar. Assim que o herói parece ganhar a superioridade, o deus usa sua magia necromante para reunir uma horda de esqueletos para o herói enfrentar. No entanto, a vontade da garota se recusa a vacilar. Ela sabe que o herói não vai morrer, e seus olhos mudam de cor conforme ele relembra seu passado, cada batalha que ele lutou, cada aldeia que foi destruída, e cada pessoa que perdeu a vida em seu nome. As almas dos mortos amaldiçoam o herói. O mal-olhado é um poder que permite ao seu portador ver as almas, ou sombras, dos que partiram. O deus maligno também possui essa habilidade, a maioria dos que carregam o mal-olhado foge para a igreja por toda a vida, ou tem prazer em manipular as sombras e se tornar necromantes, como o deus cadáver. O herói usa magia de fogo, mas se mostra ineficaz contra a horda de esqueletos, forçando-o a mudar para o combate corpo a corpo. No entanto, o grande número de esqueletos oprime ele. Ele decide usar sua magia para pular alto e lança uma enorme bola de fogo em direção ao teto, enterrando o deus e os esqueletos abaixo dela. Ele acerta o deus, revelando sua verdadeira forma, um pote de cérebros. O deus vê toda a vida como meros brinquedos, tendo prazer nos lamentos e gritos das almas que ele matou. O herói entende isso, mas ele sabe que ele não é como o deus. Enquanto as pessoas continuam se matando, o deus maligno assume o papel do ceifador, acumulando pilhas de cadáveres. De repente, o deus invoca uma série de círculos, o que confunde o herói, pois ele não reconhece o feitiço. O deus está preparado para terminar sua batalha de uma vez por todas. Em resposta, o herói reúne todo o seu poder e recebe impulsos de suporte adicionais. Ele pula em direção ao deus, perfurando seu feitiço, cortando-o e criando uma explosão massiva que limpa o céu. A mente do herói de repente fica nublada, e ele se esforça para recordar os eventos da batalha. Acontece que, em seu confronto final,
o deus cadáver usou magia de reencarnação. Ele se esforça para se orientar, se sentindo desorientado e fraco. A ferida em seu corpo aumenta seu desconforto e a dificuldade em falar. Os arredores são completamente desconhecidos para ele, as paredes, o piso, tudo é diferente. Aos poucos, ele consegue se levantar e seguir a fonte de luz. Ele sai em uma rua movimentada, alinhada com prédios e pessoas desconhecidas. A novidade de tudo isso o deixa espantado, e ele fica lá, absorvendo tudo. De repente, um drone o avista e seu operador, um assassino, fica surpreso ao ver o menino vivo. Ele rapidamente informa sua equipe que sua missão falhou, mesmo tendo confirmado a morte do menino antes. O assassino está tão perplexo quanto o menino, e ele coloca sua equipe em prontidão. O assassino está intrigado com a forma do menino poder se mover normalmente, apesar de ter sua garganta cortada. A arquitetura e a escrita neste lugar são completamente estranhas para o menino. Ao examinar a filmagem, ele não detecta sinais de magia e se pergunta onde ele poderia estar. Olhando para a movimentada cidade, o menino fica fascinado com a visão de pessoas vivendo suas vidas em paz e felizes, e conclui que esta deve ser uma terra sem conflito. Mas ao se lembrar de seu próprio mundo, ele não pode deixar de se preocupar com o futuro dele em sua ausência. Quando os policiais se aproximam dele, Polka sente-se confuso e desorientado. Ele se esforça para entender a língua deles. A princípio, mas logo começa a entender o que estão dizendo. Baseando-se na informação linguística armazenada no cérebro de seu novo corpo, ele consegue comunicar que está bem e se apresenta como Polka. Percebendo o sangue em suas roupas, os policiais ficaram preocupados. Nesse momento uma garota de repente pula em sua cabeça, ele está feliz ao vê-lo vivo. Ela segura a mão dele e o puxa dos oficiais perplexos. Polka não tem escolha a não ser segui-la, sentindo oprimido pela estranheza de tudo. Eles correm pelo beco, e quando eles param, a garota pergunta a Polka se ele se lembra dela, apresentando-se como Misaki. À medida que as memórias de Polka retornam lentamente, ele reconhece o rosto sorridente de Misaki de seu passado. De repente, ela o levanta, o sacode e o joga no ar, confirmando que ele está quente e vivo. Polka agradece, mas antes que ele possa terminar, ela saca um pé de cabra ensanguentado, revelando que ela era sua assassina original. Misaki está perplexa com a forma como Polka está vivo depois de enfiar o pé de cabra em seu pescoço antes. Conforme Polka relembra as memórias, ele percebe que Misaki é de fato a assassina e sai correndo. Enquanto observa o desenrolar dos eventos, o assassino fica questionando por que alguém ordenaria um assassinato a um garoto de 16 anos. No entanto, ele sabe que um trabalho é um trabalho, e que desta vez, é melhor o menino ficar morto, caso contrário, ele não receberá seu pagamento. Apenas fugir leva toda a força de Polka. Ele se esforça para sentir quaisquer elementos mágicos no ar ou se comunicar com qualquer espírito. O corpo que ele habita tem pouca ou nenhuma mágica, tornando-o incapaz de até mesmo curar sua ferida de carne. No entanto, ele sabe que uma lesão fatal pode resultar em sua morte permanente. Misaki o rastreia e Polka se esquiva dela. Ela elogia sua agilidade e até parece desfrutar da perseguição. Polka pode prever seus movimentos, mas é limitado pelas capacidades do corpo. Ele contemplou o mundo pacífico que ele anseia, mas Misaki o acerta com um golpe de adaga, parando-o. Apesar da situação, Polka se recusa a desistir tão facilmente. Misaki fica impressionada com sua resistência e até se sente intimidada pela primeira vez. Se ela não for cautelosa, ela pode se apaixonar por ele. Polka entra cautelosamente em uma sala mal iluminada, incerta de seu propósito. Misaki, seguindo logo atrás, revela que já foi um local de execução notório para Yakuza e um de seus lugares favoritos. De acordo com o folclore local,
a área é assombrada por fantasmas e gangsters, impedindo a maioria das pessoas de se aventurar perto. Enquanto Pouka se acomoda, ele calmamente confirma que ele pode vê-los, mesmo com este corpo, pois o mal-olhado é um poder da alma, não apenas dos olhos e do cérebro. Misaki fica perplexo com suas palavras, mas Pouka aconselha a valorizar mais a vida. Extraindo o poder das almas ao redor, Pouka cria um círculo enorme, enquanto Misaki avança sobre ele. Em resposta, Pouka convoca uma mão gigantesca que a mata instantaneamente. O assassino observa todo o espetáculo através do seu drone. Em seu velho mundo, o herói lendário permanece ao lado do cérebro na jarra, também conhecido como o Deus Cadáver. Ele é finalmente derrotado. Ele tem certeza de que o feitiço do Deus foi ativado momentos antes da morte dele, era magia de teletransporte. Embora ele pudesse ver a alma do Deus, ela desapareceu muito rapidamente para ter certeza se realmente conseguiu matar o Deus necromante. A garota informa que a igreja enviou um relatório que todos os vestígios da alma do Deus desapareceram. Com isso, ele pode ter certeza de que salvou o mundo. Pouka recupera suas memórias e finalmente percebeu que ele não é o herói reencarnado, mas na verdade, o Deus Cadáver. Ele expressa sua gratidão a Misaki por levá-lo a um lugar cheio de poder mágico onde ele pode finalmente obter uma vida pacífica. Ele planeja se tornar o verdadeiro ceifador neste novo mundo. Ele quer continuar sua batalha com sua assassina. Até que ele percebe que ela está morta e não está fingindo dormir. Se gostou deste vídeo, dê um like e se inscreva agora mesmo para ver os melhores resumos de anime. Confira os vídeos em destaque.